Senhor nosso Deus, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deves assentar. Ontem eu tive uma sexta-feira assim um pouco atípica, né? Eu tinha sido convidado pela irmã de um distrito meu anterior, né? Já há um bom tempo para a gente almoçar, né? Lá na casa dela. Eu e o pastor Luiz Otávio. Daí já marcou algumas vezes, remarcou. E na sexta-feira foi o dia da gente ter esse almoço, né? E daí, na hora do almoço, quando eu fui procurar o meu carro tinha sido rebocado. Ontem ali próximo de casa. Eu fiquei na rua ali procurando o carro, não achei o carro, né? Aí depois o rapaz do chaveiro falou assim, olha, o carro foi rebocado, parou ali, né, E aí eu fui procurar, até entrar no sistema, né, para pagar a taxa e ir lá retirar o carro. Já era à tarde, já, quando eu estava saindo de lá, né, e meio-dia a irmã, mandei a mensagem para ela, e meio-dia o pastor ligou, você já conseguiu vir para o almoço? Eu falei assim, rapaz, eu estou preso aqui assim, retirando o carro ainda, né? E daí fiquei naquela saudade, cheguei em casa, aí um pouco, tinha que estar na igreja de Água Branca à noite, né? E daí, rapaz, eu saí atribulado, e na hora de colocar o endereço da igreja, a rua é Teodorico Fonseca, né? E eu botei Teodoro Fonseca ainda à noite. E eu estou olhando, pode tirar a máscara, não pode? Pode, né? E eu estou olhando assim um caminho meio estranho e tal, aí quando eu olhei no GPS, rapaz, a rota está precisando ser corrigida, rua Teodorico Fonseca. E a esposa olhou para mim e falou assim, ó, não pode brigar hoje, porque hoje é sábado, não pode, é sexta-feira, né? E a gente conseguiu chegar ontem lá na igreja, lá, né? E fizemos o culto, e graças a Deus foi abençoado, né? E hoje de manhã, nós já tivemos uma igreja, fizemos a lição com uma igreja, e agora estamos no nosso segundo culto aqui, agora nesse momento da manhã, não é? Ainda com os irmãos, e eu fiquei pensando assim, poxa, o que a gente vai conversar com os irmãos nessa manhã? O nosso primeiro encontro, os irmãos estão na expectativa, não é? E apesar assim da gente já estar assim trabalhando um pouquinho já com a questão da igreja, sempre quando a gente chega no distrito, quando a gente começa a ter o contato com novas famílias, novas pessoas, a gente fica com um pouco de ansiedade, o nosso coração fica um pouco batendo mais acelerado, não é? E daí a gente ficou pensando assim, poxa, o que a gente vai conversar lá com os irmãos, né? Na igreja de Padre Miguel, como é que a gente vai estar? E eu fiquei me lembrando assim, do nosso início, né? Do nosso chamado, da nossa chegada no ministério. E a gente fica vendo que em todo momento nós temos assim um desafio a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir, todos nós como pessoa, todos nós, seja como família, como pai, como mãe, como irmão, todos nós viemos a essa existência, nós chegamos até aqui com um propósito de vida. E para que eu e você nós sejamos felizes, nós precisamos estar alinhados com esse propósito, nós precisamos estar harmonizados com esse propósito pelo qual Deus nos criou. Porque quando junta a vontade humana, juntamente com o propósito divino, aí a gente consegue caminhar mais feliz, a gente consegue caminhar com significado. E às vezes, quando a gente está diante assim, de uma tarefa para nós nos desenvolvermos, a gente fica um pouco amedrontado, às vezes ficamos um pouco ansioso, às vezes nós ficamos um pouco preocupados, e começa a surgir dentro da nossa mente alguns questionamentos, algumas coisas, né? E principalmente a gente começa a pensar, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que nós vamos chegar a um determinado ponto, né?
E aí eu fiquei observando assim na Bíblia, e a gente vê tantos exemplos de Paulo e dos discípulos, e de uma pessoa e de outra, e a gente vê assim, nossa, como esses homens foram homens tão valentes, como esses homens foram homens assim, que Deus usou poderosamente, como é que eles fizeram tantas conquistas, como é que eles fizeram assim tantas coisas extraordinárias. E a gente às vezes fica diante de uma tarefa para desenvolver, e a gente começa a ficar olhando o tamanho da tarefa, ficar olhando o tamanho da dificuldade, e às vezes por algum momento a gente começa a ficar temeroso. E sabe o que acontece? A estratégia maligna é para frear a mim e a você. E quando a gente ouve assim tantas histórias lindas, fala assim, Senhor, a gente vê tantas histórias na Bíblia, tantas coisas lindas que aconteceram, e na minha vida, como é que está o meu ministério? Como é que eu vou fazer para desenvolver o meu trabalho também? Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu poder, eu preciso que o Senhor desenvolva toda essa mesma fórmula que o Senhor agiu na vida desses homens, também que o Senhor possa agir na minha vida. E eu estive olhando assim na história aqui de Moisés, no Êxodo, e a gente vê o Moisés, um homem que até filme em Hollywood já teve, a história que abriu o mar, que conduziu o povo, que subiu ao monte, pegou a lei dos mandamentos, e você vê aquilo tudo ali e fala, nossa, esse homem foi um homem fantástico, né? E quando a gente vê o início desse homem de sucesso, desse homem brilhante, a gente vê que o início dele também foi um início muito fragilizado. Se você abrir a Bíblia no Êxodo, a gente vai ver que Moisés, ele está dentro de um desafio muito grande, ele está dentro de um propósito muito grande, ele está dentro ali de um chamado para desenvolver uma tarefa, e o Senhor fala assim, Moisés, olha, você passou 40 anos no Egito, agora você vai estar 40 anos aí, cuidando das ovelhas, e agora você vai ter um chamado para você vai lá no Egito, e o clamor do povo que está no Egito chegou até mim, e você vai tirar esse povo do Egito, e eu quero que você esteja pronto para desenvolver essa tarefa. E agora Moisés, ele quando vê essa palavra de Deus diante dele, em Êxodo no capítulo 3, verso 11, ele diz assim, aquela célebre frase que todos nós conhecemos, quando Deus fala a Moisés, olha, você foi escolhido, você vai lá tirar o povo do Egito, você está com uma missão importante para desenvolver, você está com uma tarefa muito importante para resolver, e quando Deus fala isso para Moisés, Moisés fala assim, Senhor, Êxodo 3:11 diz assim, então disse Moisés a Deus, Senhor, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha a primeira palavra que o Moisés se dirige a Deus e fala assim, Senhor, quem sou eu para poder ir até o faraó? Como é que eu vou conseguir chegar lá? Senhor, olha, deve estar sendo um outro Moisés, Senhor, não deve ser eu, porque eu não tenho como chegar até aquele líder de uma nação poderosa e falar para ele, liberta o povo para sair. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não vou poder fazer essa tarefa. Essa tarefa é uma tarefa muito difícil para mim, Senhor. Quem sou eu? Moisés se encontra aqui com uma desculpa diante de uma tarefa que ele tinha que desenvolver, diante de um chamado que Deus tinha para ele, mas quando aquele chamado chega para ele, ele começa a se fragilizar, e a visão que Moisés tem dele é uma visão pequena, é uma visão diminuta. Moisés tem uma visão ali de se ver diante daquela tarefa como alguém incapaz de desenvolver aquele processo. Porque o processo que Moisés tem que fazer era algo assim, muito forte. Você imagina, ele morou 40 anos no Egito, e ele sabia das estratégias de guerra dos egípcios, ele sabia como funcionava ali todo o Egito, como é que ele ia chegar lá
com um cajado, cuidando de ovelhas e falar: olha, Faraó, Deus mandou eu vir aqui tirar o povo. Moisés está se sentindo pequeno diante da missão. Você, às vezes também, se sente pequeno, né? Às vezes se sente fragilizado. Às vezes eu conheço pessoas no dia a dia da igreja que são ótimos cantores, pessoas que são bons pregadores, pessoas que têm um ministério lindo, mas que foram paralisados. Não estão mais desenvolvendo o ministério, não estão desenvolvendo as atividades. Seja lá qual foi o motivo de você não desenvolver a sua atividade. Não enterre o seu talento. Não deixe que o medo te paralise. Deus chamou você para uma missão e é necessário que eu e você a gente desenvolva. Como é que você se vê? Se vê como uma pessoa derrotada, como uma pessoa que não consegue desenvolver, como uma pessoa que não tem habilidades, como uma pessoa que ninguém gosta de você, que você é coitado. Não é essa postura que Deus quer para que você tenha. E a gente pode pensar assim: mas Moisés, um homem tão poderoso daquele, como é que no início dele ele chega a dizer, ele diz: Senhor, quem sou eu? Nós somos frágeis. Às vezes a gente quer dar uma de forte, não é? Às vezes a gente quer transparecer sabedoria, a gente quer transparecer santidade, a gente quer transparecer conhecimento. E aí às vezes a gente ensaia algumas coisas, a gente programa algumas coisas, e às vezes a gente posta no Facebook alguma foto, às vezes a gente fala alguma coisa, mas dentro do nosso coração está o sentimento de pequenez, de forma de se ver diferente. E às vezes a gente está aqui hoje, e eu fiquei pensando: poxa, eu vou ter que preparar um bom sermão, eu tenho que preparar uma mensagem bonita, porque os irmãos vão olhar e vão falar assim: puxa, esse pastor não sabe pregar direito, puxa, esse pastor não sei o quê, porque dizem que a primeira impressão é que fica, não é? Mas eu quero dizer para mim e para você: sejamos o nosso natural. Chegue até Deus e fala: Senhor, eu não consigo. Sejamos o nosso natural. Fala: Senhor, eu sou pequeno para cumprir a atividade que o Senhor pediu. Senhor, me dá força, seja comigo, porque o Senhor é o dono de toda a grandeza, de toda a graça, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Tudo de bom gera em Deus, e em Deus nós somos mais fortes, em Deus nós somos vitoriosos, mas tudo isso vem sobre nós quando nós nos aproximamos de Deus e chegamos a Deus, porque Ele é o grande autor e consumador da nossa fé e nos capacita a desenvolver esse trabalho. Por mais que eu queira decorar algumas frases bonitas, por mais que eu queira causar alguma impressão, tudo só vai poder acontecer na nossa vida se o Espírito Santo de Deus atuar em nós. Fora disso não acontece as coisas. As coisas para acontecer é necessário algo sobrenatural, algo diferenciado, algo assim que venha do poder, do trono de Deus para tomar conta de nós, porque quando nós temos algo diante da nossa vida para desenvolver, a gente vai dizer igual Moisés: Senhor, não sou eu. O Senhor está errado, deve ser outro Moisés, deve ser outra pessoa, porque, Senhor, olha, não tem condições nenhuma que eu faça essa tal coisa, porque, Senhor, não tem como. Não tem como. E aí o Senhor fala assim: Moisés, olha, eu sou contigo, te acalma, eu vou estar junto com você.
ali onde você está na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua tarefa. Moisés, eu sou com você. Deus é contigo. Eu e você, nós não estamos sozinhos. E por isso não pode bater o desespero. Não pode bater o desequilíbrio. Porque quando você tem a presença do Todo-Poderoso, o pequeno se torna grande. E o frágil se torna forte. Mas parece assim que a gente ouve: olha, Deus está contigo, olha, Deus vai te ajudar, olha, Deus é um Deus todo-poderoso, olha, Deus é um Deus eminente, forte. E a gente ouve isso pelos pastores, ouve isso na TV Novo Tempo, a gente ouve isso pela esposa, a gente ouve isso em todos os lugares. Mas quando a tempestade bate na nossa porta, a gente pergunta: cadê Deus? Onde está Deus? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está comigo? E por mais que a gente ouça essa palavra, ser forte, corajoso, não temas porque eu estou contigo, por mais que a gente ouça sempre isso, mas quando chega na hora do vamos ver, a gente se fragiliza. É ou não é, irmãos? A gente se fragiliza. Nós somos frágeis. Eu sou frágil, irmão. Você é frágil. Você e eu, nós precisamos da atuação de Deus na nossa vida, para que possamos vencer as batalhas e cumprir o chamado pelo qual Deus colocou sobre nós. O preparo é fundamental. Mas o preparo sem a ajuda de Deus é presunção, arrogância, autoconfiança. E Deus não gosta disso. Deus atua na fragilidade. Deus atua na humildade. Deus atua no reconhecimento. No reconhecimento da nossa pequenez. Porque nós queremos ser os melhores da turma, nós queremos ser os primeiros, nós queremos ser aplaudidos. Que o nosso ego seja satisfeito ali, esteja amparado. Isso não é ruim, mas não podemos esquecer de onde vem toda boa dádiva, toda coisa boa, toda bênção, toda saúde. Tudo isso vem de Deus, do Senhor, que é o Pai de todas as luzes, de todas as bênçãos, que é derramado sobre nós como uma dádiva, como uma misericórdia. É Ele que nos dá o sustento, é Ele que nos dá o nosso coração bater, é Ele que nos dá a nossa força. É Ele que faz chover, Ele que faz o sol brilhar. De nós não produzimos coisas boas. Moisés fala para Deus: Senhor, quem sou eu? E Deus fala: Senhor Moisés, eu estou contigo. Vou te ajudar, rapaz. Vai lá. Faz. E Moisés fala de novo para Deus no verso, a resposta de Moisés no 3,14. Moisés fala assim agora para o Senhor: Senhor, se me perguntarem, eu cheguei lá em nome de quem? Eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Que direi para eles? O Senhor fala: diga para eles que o Eu Sou te enviou.
Você está agindo em nome de quem? Você está agindo no nome de quem? Você está agindo no nome... Uma vez eu cheguei num distrito, aí tinha um evento, aí o irmão falou assim, pastor, a gente vai fazer um evento, me dá aí os seus títulos aí para eu colocar aqui no nosso... Você é o título, né? E eu fiquei olhando assim, meus títulos, eu fiquei, Senhor, qual é o meu título? Eu não tenho título quase. Eu sou formado em datilografia. Eu falei, rapaz, formado em datilografia, e eu sou formado em teologia, e só isso. E eu fiquei pensando, Senhor, tem que ter o mestrado, tem que ter o doutorado, para eu poder... Ainda não consegui fazer, mas enquanto eu não consigo fazer, eu sou o simples. Datilografia, instalo som de carro, que tinha toca-fitas antigamente, que eu tinha uma variante 1976, que eu botava o toca-fita, tirava o toca-fita, botava a rádio, tirava o rádio, consertava o motor do carro, e eu mesmo tirava o motor e abria, e era o platinado, o carro estourava na rua, plá, plá, e trocava o platinado e já ia. O Moisés falou assim, Senhor, o que eu vou dizer? Em nome de quem? Você vai lá e fala para o faraó que você está lá em nome de Jesus, em nome do eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o ar que você respira, eu sou o vento, eu sou a música, eu sou as flores, eu sou o Deus Criador do céu, da terra e do mar. Em mim não tem tristeza, não tem falta de bênçãos, não tem problema com enfermidade. Em mim existe toda a plenitude, em mim existe toda a bênção. Eu sou aquele que cura, eu sou aquele que abre as portas, eu sou aquele que faz o mar se abrir, eu sou aquele que vai estar junto com você, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que liberta, eu sou aquele que entra com providência, eu sou aquele que vai lá com você, e você vai mandar o povo abrir, o faraó soltar o meu povo, porque eu sou estar contigo. Eu sou estar contigo. Você serve a Deus? Serve a Deus? Eu sou estar contigo. Porque você serve a Deus, você não serve ao diabo. Um espírito de derrota, um espírito de negatividade, um espírito de enfermidade, isso não está contigo, porque o eu sou está contigo. Agora só resta saber se você está com Ele. Porque Deus está com você, Deus está comigo. Eu estou olhando aqui o tempo, porque tem que terminar no tempo, né? E Moisés fala assim, ai Senhor, o Senhor não está entendendo, Senhor, olha, eu já te falei, Senhor, olha, eu já te falei, eu sou pequeno, e o eu sou, quando eu falar lá, eles vão rir de mim, porque aqui eu vou falar, eu sou, não tem como eles me mandarem liberar, e eu dizer, Senhor, o faraó mandou liberar, e eu vou dizer, o eu sou, pastor, não tem lógica, Senhor, não tem lógica. Tá bom, Moisés, então faz o seguinte, respondeu o Senhor a Moisés, mais uma vez, e o Senhor disse para Moisés, eu vou fazer sinais com você. Moisés, pega a tua mão, coloca a tua mão aí, na tua túnica. Ele coloca a mão.
Tira agora a mão aí, Moisés. A mão está enferma. Moisés, agora coloca a mão de novo aí. Coloca a mão. Agora tira a mão, Moisés. A mão está curada. Moisés, bota esse cajado no chão. O cajado está no chão. Virou uma serpente. Moisés, pega o teu cajado de novo. Pegou o cajado de novo. Moisés, você tem sinais miraculosos que você vai realizar. Se você for fazer as coisas em meu nome, eu vou te abençoar de uma forma tão poderosa, eu vou te abençoar de uma forma tão grandiosa, que você vai ter sinais que vão atravessar os séculos e vão crescer de uma forma estonteante, que vai chegar em 2021 na igreja de Padre Miguel, e os irmãos de Padre Miguel ainda vão lembrar dos grandes feitos que você fez, Moisés. Mas para que esses sinais maravilhosos ocorram na tua vida, Moisés, você precisa acreditar em mim, para que você possa chegar lá e eu possa te usar, e você seja poderoso, porque eu vou fazer de você um homem poderoso. Como é que estão os teus sinais? Está fazendo sinais lá? Como é que você está? Está conseguindo emitir algum som, alguma palavra? Você está paralisado, está calado, não está conseguindo desenvolver um sinal, não está conseguindo emitir uma palavra, não está conseguindo ter um pensamento positivo, não está conseguindo se reerguer. Senhor, pede a Deus para Deus colocar o poder na nossa vida, que a gente possa conseguir superar, que a gente possa conseguir desenvolver, crescer, atuar. Olha, uma igreja bonita dessa, uma igreja poderosa dessa, existe um poder vindo do trono dos céus, disponível para mim, para você, para que a gente possa usufruir, para que possamos fazer sinais, para que possamos poder atuar. Mas parece que a gente não está acreditando nisso, parece que a gente não está buscando isso, parece que a gente está pensando que essas coisas aconteceram só na vida de Moisés, parece que a gente está pensando que essas coisas aconteceram no tempo passado, mas que não vão acontecer mais hoje. E eu vou pedir a Deus, Senhor, derrama teu poder sobre nossa vida, derrama a tua unção sobre nós, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, que eu possa colocar a mão na cabeça do meu filho possa ser liberto, que eu possa orar pelo casamento e o casamento possa ser restaurado, que eu possa orar pelos Caleb, os Caleb possam deixar a dúvida, que eles possam deixar o celular com coisas ruins, que o Senhor possa atuar na vida das pessoas, que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa ser ungido por Ti, que eu possa emitir os sinais que eu preciso, Senhor, dessa ajuda. Irmãos, a gente tem ainda aqui alguns pontos, mas o nosso tempo está avançando e a gente vai continuar mais um pouquinho depois, outra oportunidade. E a gente quer, como reflexão nessa manhã, pedir a Deus assim: Senhor, me ajuda a cumprir o meu chamado, meu ministério de mãe, meu ministério de pai, de filho, meu ministério de música, meu ministério. Talvez você
que está nos acompanhando pela internet. Talvez você aí, ainda depois do Covid, não conseguiu retornar. Talvez você esteja pensando até em nem voltar mais. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, filho, venha para a casa de Deus. Desenvolva o teu chamado. Desenvolva o teu ministério. Porque em Deus nós podemos tudo. Tudo podemos em Deus. Porque nós somos frágeis, mas Deus é forte. Nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Nós nos entristecemos, mas o nosso Deus nos alegra. Eu não sei em 2021 como é que está o teu chamado, como é que está o teu ministério. Queria só fazer uma oração nesse momento, colocar no altar do Senhor tua vida, teu chamado, teu ministério. Você está satisfeito com o que você está recebendo de Deus? Você acha que Deus não tem mais para você? Mais coisa para você? Deus tem mais coisa para você. Quero orar. Eu não sei se pode vir à frente, eu não sei se você puder vir aqui, se você puder se levantar aí, a gente não pode aglomerar, né? Mas eu quero fazer uma oração. Tem alguma visita conosco nessa manhã? Tem alguma visita, algum amigo que está conosco pela primeira vez? Não? Amém, irmã. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda à casa de Deus. Quero fazer uma oração. Se você quiser ficar em pé, fala assim: Senhor, eu quero colocar meu chamado no teu altar, assim como Moisés foi abençoado, assim como Moisés foi. Senhor, ajuda a gente. Eu quero orar a nossa igreja, orar pelo nosso trabalho, e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui no teu altar, Senhor, clamando pela tua misericórdia, clamando pela tua unção, clamando pela tua ajuda. Estamos diante de um desafio que para nós é grande, mas para ti nada é impossível. Aqui nós temos os nossos irmãos também, com os seus desafios, com as suas lutas, com as suas preocupações. E nós queremos também colocar no teu altar a nossa família, o nosso trabalho. O Senhor possa curar as nossas enfermidades. Venha, Senhor Jesus, trazer o espírito de paz sobre o nosso coração. Quebra toda maldição, quebra toda coisa maligna e nos dê a tua paz. Te pedimos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.